Olá pessoal, hoje nós vamos estudar um atributo chamado Local Preference. É um atributo de caminho do BGP e ele é utilizado para influenciar o tráfego de saída de um sistema autônomo. Esse atributo, Local Preference, ele é normalmente conhecido como Local Pref, uma abreviação muito comum. E o lance desse atributo é que ele precede o ESPF na escolha do melhor caminho. Ou seja, antes do BGP observar qual é o menor ESPF, ele vai dar uma olhada nesse atributo aqui, tá? Local Pref. Esse atributo ele só faz sentido dentro de um sistema autônomo. Quer dizer, quando um anúncio é propagado para fora de um sistema autônomo, ele não carrega esse atributo, ok? O valor padrão do local pref é 100. O que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte: se um roteador ele recebe um anúncio que não tenha esse atributo local preference, então é a mesma coisa dele supor que o valor desse atributo é igual a 100, tá certo? Então você tem duas rotas, uma tem local preference configurada e outra não tem. Essa que não tem, ela vai ser entendida como uma rota com local preference igual a 100. E no processo decisório, uma rota com local preference superior às outras é sempre a rota preferida, tá certo? Então, para a gente entender como é que funciona esse atributo, vamos utilizar essa topologia aqui. Então, nós temos aqui 6 sistemas autônomos e nós vamos nos ater às atualizações referentes a esse prefixo aqui, o 6660/24. Então, na próxima figura nós vamos fazer uma análise dos anúncios referentes a esse prefixo aqui. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos o roteador R6, ele está propagando aqui esse prefixo para R3 e R5, e R3 propaga para R2, R5 propaga para R4, que propaga para R2. Mas conforme a gente já sabe, toda vida que um anúncio ele sai de um sistema autônomo, ele leva consigo o ASN daquele sistema autônomo. Então, quando o R6 propaga para R3 e para R5, o ASPF aqui é igual a 6. Quando o R3 propaga para R2, ele coloca o ASN dele na frente aqui do ASPF, e R5 faz o mesmo, e R4 também. Então, se você observar aqui o roteador R2, você vai ver que ele está recebendo dois anúncios para o mesmo prefixo, tá? 6660/24. Um deles vem de R3 e o outro vem de R4. Tudo bem? Faz R2 aqui. Ele faz uma análise do ASPF. Qual desses anúncios, tudo bem? E bom, essa rota aqui, sendo a rota preferida, R2 vai propagar ela para R1. É claro também que como essa rota aqui é a rota preferida,
R2 envia aqui como se fosse uma contrarrota, né, um anúncio para R4, colocando o próprio ASN dele na frente do ASPF. Isso vai modificar o estado das coisas de R4? Não vai, porque R4 aqui, ele entre um anúncio com ASPF de tamanho 2 e outro anúncio com ASPF de tamanho 3, ele vai preferir enviar um datagrama para 6660 para R5, tá certo? Mas, enfim, tenham em mente que se vocês observarem aqui a RIB de R4, vocês vão ver essas duas rotas, tá bom? Mas, enfim, pelo fato de R2 receber duas rotas com a SPF diferentes, de tamanho diferente, e ele ter escolhido essa rota que foi enviada por R3, aqui se a gente tiver um tráfego que seja endereçado a 6660, o que vai acontecer? R1 vai mandar para R2, R2 vai mandar para R3, R3 para R6 e R6 vai entregar aqui, tá bom? Então, o caminho normal aqui desse tráfego vai ser a partir desse caminho aqui de cima, né? Então, R2 vai enviar para R3, tá certo? E isso aí a gente analisou os ASPF, né? Agora, a pergunta é possível fazer com que em R2 datagramas endereçados a 6660/24 sejam roteados não para R3, mas sim para R4? Ou seja, é possível que o tráfego de saída do AS12 ele seja modificado, ao invés de seguir por esse caminho de cima, possa seguir por esse caminho de baixo? E é aí que entra o Local Preference. Esse atributo, como nós falamos no slide anterior, ele tem como objetivo fazer o quê? Influenciar o tráfego de saída de um sistema autônomo. Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Aqui nós temos a nossa solução e vamos explicá-la agora. Veja, a configuração de R2, que é onde a gente tem que mexer aqui, a gente faz o seguinte: a gente sujeita todas as rotas que entrarem em R2 a partir de R4, tendo como prefixo 6660, a gente faz com que uma rota que seja recebida a partir de R2 por R4, relativa a 660, a gente aqui em R2 vai configurá-la para ter um local preference igual a, vamos dizer, 200. Tá? Veja, essa rota que R3 está enviando aqui para R2, esse anúncio aqui ele não tem o local preference, mas como eu falei para vocês há pouco, nessas condições, na comparação de duas rotas, a gente vai utilizar o local preference. Ah, mas essa não tem o local preference. Então eu entendo, né, o roteador R2 ele vai entender que o local preference dessa rota aqui, ela tem o valor padrão, o valor default, que é o quê? Que é 100. Então, vou comparar duas rotas, uma com local preference igual a 200. Repare que essa rota aqui ela não vem com local preference. Eu coloco o local preference dela aqui em R2, tá bom? Então, em R2, essa rota aqui ela vai ter um local preference igual a 200. E vou comparar com essa daqui, que não tem local preference, mas eu entendo que o local preference dela é 100. Então, 200 é maior do que 100. Então, essa rota aqui ela vai ser a rota preferida. Tanto é que você vê que R2 propaga para R1 a rota escolhida, né? Essa rota aqui de baixo. Só que agora ela tem o local preference, tá? Porque o local preference foi adicionado aqui em R2. Tudo bem? Então, o que acontece? R2,
agora vai entender que todo datagrama que ele recebe que tenha como destino 6660, ele vai passar agora para 24.24.24.4, ou seja, R4. Então eu modifiquei aqui o caminho, né? Eu modifiquei a saída, o tráfego de saída do meu sistema autônomo utilizando o Local Preference. E para isso, modifiquei a configuração de R2, tá certo? Então vamos dar uma olhada um pouquinho mais detalhe como é que a gente fez isso. Então, aqui na configuração BGP de R2, aqui precisamente foi que eu fiz. Eu fiz com que toda rota que entrasse em R2, aqui o in, vinda de R4, fosse sujeita a um route map, um conjunto de filtros, que é identificado por local pref 200. Você pode colocar o nome que você quiser aqui. E quando a gente observa esse filtro aqui, o que a gente tem? A gente tem esse filtro aqui sendo composto por duas cláusulas, né? O número de sequência 10 aqui, o número de sequência 20, vai fazer com que essa cláusula aqui ela seja examinada antes dessa. Tudo bem? Por cláusula, você pode interpretar como um filtro. Então, eu tenho um filtro aqui e um outro filtro aqui, sendo que esse aqui vai ser aplicado primeiro. O que é que diz aqui esse filtro? Esse filtro ele fala que se a rota tiver um prefixo, um endereço, né, em que esse prefixo ele esteja presente nessa lista de prefixo identificada como teste, e aqui você tem uma lista de prefixo identificada como teste e que possui, por acaso, só um prefixo. A gente poderia colocar vários prefixos alterando aqui o número de sequência, mas aqui a gente está interessado só em alterar o tráfego endereçado a 6660. Então, se a rota tiver um prefixo que estiver dentro dessa lista, o que eu vou fazer com essa rota? Eu vou ajustar, vou setar o local preference dela para 200. É isso aqui, né? É a sujeição da rota que entra em R2, vinda de R4, ao route map identificado por local pref 200, que vai fazer com que em R2 essa rota receba um local preference de 200 e, portanto, vai ser a rota preferida. Elcio, mas eu gostaria que o tráfego para 6660 ele seguisse aqui para R4, mas de repente um outro tráfego aqui no sistema autônomo 6, vamos supor que existe aqui um outro prefixo, ele seguisse aqui por cima. Então, para isso a gente tem essa segunda cláusula aqui. Essa segunda cláusula, ela diz o seguinte: poxa, imagine aqui um tráfego para 61, 61, 61, 0. Imagine que a gente tem aqui outro prefixo aqui. Esse prefixo, ele corresponde ele está dentro dessa lista de prefixos? Não estaria, né? Então, se não estaria, então eu vou aqui para outra cláusula do route map local pref 200. Essa cláusula, ela não tem nenhum match, nenhum set, então essa cláusula não faz absolutamente nada com relação àquela rota. Se ela não faz nada com relação àquela rota, o tráfego continuaria seguindo o caminho normal para essa nossa hipotética rede 61, 61, 61, 0. Compreendem? Então isso aqui é como se fosse um else, né? Tudo bem? Então, é isso, gente. O local preference ele é um atributo de caminho que ele é um atributo opcional e que ele é utilizado para fazer essa engenharia de tráfego aqui, para a gente fazer com que o tráfego ele siga um caminho diferente do caminho que normalmente ele seguiria.
Esse é um atributo que ele mostra a força, a flexibilidade do BGP frente a outros protocolos de roteamento, tá? E essa força, essa flexibilidade, ela vem à custa de uma maior complexidade para a configuração do BGP. Mas isso aí é natural, não é verdade? Bom, nada mais havendo a comentar, só me resta agradecer a audiência. Grande abraço e até a próxima.